Boa noite, meus amigos da Arsenal Brazuca e minhas amigas também. Hoje chegando um pouco mais tarde, porque os deveres me chamam, mas não deixaria vocês sem esse vídeo. Então vamos lá, mas começando. Like no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com aquele amigo de vocês que é torcedor do Gana. E quem não é também, faz ele virar, pô. Faz ele virar. Ah, Barão, mas é sofrido ser torcedor do Arsenal. É sofrido, meu amigo. A vida é sofrida. Então, queria agradecer vocês. Eu não canso de agradecer vocês, né? Passamos dos 400 seguidores em um mês. Isso é uma coisa que eu, sinceramente, eu não esperava. E isso é graças a vocês. Então, eu não poderia deixar de agradecer aqui, vir aqui agradecer, porque até um mês atrás esse projeto não existia. Existia, né, a rede social da Arsenal Brazuca, mas esse projeto de sistema de vídeo, de informação, ele ainda não existia. Então, ele surgiu justamente por causa desse gap que a gente tinha aí de informação, né? Tem muita gente, às vezes, que não gosta muito de rede social, até pelo problema que ela vem trazendo para a sociedade e tal, mas eu não vou ficar comentando sobre isso aqui. Mas, enfim, então, mais uma vez, agradecer de coração, mas a gente ainda pode crescer mais, tá? Então, eu conto com vocês. Outra coisa que eu quero falar esse vídeo aqui não vai ser um vídeo fácil de fazer, pelo menos na minha opinião, porque como eu falei para vocês em vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que venho aqui para conversar com vocês, para falar com vocês, para trazer verdade. Eu não venho aqui para trazer mentiras, eu não venho aqui para trazer coisas que agradem vocês para vocês ficarem me dando like. Não, eu venho trazer verdades. Mesmo que vocês cheguem no comentário e fiquem me xingando. Entendeu? Apesar que também não precisa me xingar, né? Mas pode discordar. Mas mesmo que vocês discordem no comentário, melhor falar assim, é a verdade. Tá? Então, a verdade aqui nesse canal sempre prevalecerá. E o dia que eu cometer algum equívoco, eu virei aqui e conversarei com vocês também. Até para, se precisar, pedir desculpas. Então, já vão se preparando aí, porque quem gosta de ouvir verdade, beleza, mas quem não gosta, vai ter que ouvir mesmo assim. Então, vamos lá para o nosso resumo diário desse sextou. E começamos com o sueco, aquele sueco que vocês adoram. Que, como é que é? Faz assim na comemoração. Vocês estão doidos para comemorar assim? Gyökeres não se apresentou hoje no esporte. O Sporting que voltou hoje para a pré-temporada e ele não se reapresentou, assim como ele já havia falado que não iria se reapresentar no Sporting, que ele quer se transferir para o Arsenal. Então, ele cumpriu o que ele falou. Então, ele é um cara de palavra. A gente já viu que ele é de palavra, diferente do Varandas, né? Então, ele prometeu, cumpriu, que não vai se apresentar. E amanhã tem treino de novo no Sporting. E um jornalista, gente, me esqueci o nome, mas um jornalista de Portugal, ele falou que é bem provável que o Gyökeres também não se apresente amanhã. Então, ele literalmente, antes estava só nas falas, né? Ah, eu não vou me representar, você vai se reapresentar, você não vai, eu vou, não vai. Então, até ali, beleza, o cara pode falar e não se reapresentar. Eu até dei uma notícia aqui há um tempo atrás, falando que ele tinha conversado com o presidente do Sporting e aparentemente ele iria se reapresentar. Eu até falei, pô, de repente ele ligou pro presidente, falou, pô, me negocia e tal, não sei o que, eu me reapresento.
pode ser que houve essa ligação, mesmo assim o Varandas não cedeu. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Não é informação, é opinião minha. Não li em lugar nenhum, é opinião minha, é o que tô dando. E o Varandas falou, não, você vai se representar, não quis entrar em nenhum acordo. E aí o Gyökeres deve ter ficado puto da vida, se foi isso mesmo. Falou assim, não vou me representar, nada. E parece que amanhã ele não vai se reapresentar. Então, continua a queda de braço entre Varandas e Gyökeres. E vamos ver como é que vai ter um final aí do Gyökeres com o Sporting, né? Desculpa, gente. Ainda tô com um pouquinho de tosse. Então, a questão do Gyökeres é essa, uma informação que saiu hoje. Todo mundo noticiou logo no início da manhã essa informação sobre o Gyökeres, porque era uma informação muito importante, que ninguém sabia o que iria acontecer. Então, aconteceu o que ele prometeu, que era não voltar a treinar. Aqui a gente tem o Eze, para falar um pouco do que não saiu necessariamente sobre o Eze, né? Mas saiu uma notícia importante hoje, que é a volta do Lyon para a primeira divisão. E com isso, o Crystal Palace não poderia jogar a Europa League. Lembrando, gente, que o Crystal Palace ele se classifica para a Europa League mediante a ser campeão da Copa da Inglaterra. Então ele tem vaga garantida. E aí, só que como é o mesmo dono, o John Textor, o Crystal Palace não pode jogar, porque tem conflito de interesse. E aí, o que acontece, eu nem sabia dessa regra, eu vi um monte de gente postando sobre isso, eu nem sabia. Eles meio que trocam, parece que tem uma troca pela regra da UEFA. Então, o que acontece? O Nottingham Forest, ele sobe para a Europa League e o Crystal Palace desce para a Conference League. Então, o Crystal Palace ele continua tendo competição europeia na próxima temporada, porém, ele vai para a Conference League. Na Europa League, consequentemente, como é um Tier 2, eles ganhariam mais dinheiro. Conforme vai passando de fase, também vai ganhando mais dinheiro. Como eles foram para a Conference League, eles vão conseguir menos dinheiro. Então, eu acredito que o Arsenal pode estar até esperando, poderia até estar esperando, porque surgiu uma informação no dia anteontem, se eu não me engano, quando foi dado que o Lyon estava fora da Europa League, que o Arsenal supostamente teria feito uma oferta de 45 milhões. Então foi muito condizente assim com a informação sair, o Arsenal teoricamente fazer uma proposta de 45 milhões. Então o Arsenal acha que, por exemplo, o Crystal Palace tendo menos dinheiro, ele é obrigado a vender o Eze mais barato para conseguir mais dinheiro. Para conseguir o dinheiro rápido. Então, mas aparentemente o Arsenal ainda não fez nenhuma proposta oficial para o Crystal Palace. Então, o que a gente tem sobre o Eze é isso. Parece que o Arsenal vai intensificar agora, né, as negociações com o Eze para tentar chegar ao melhor acordo. Lembrando que com o jogador já está tudo certo. O Arsenal já meio que alinhou o contrato, o jogador quer vir para o Arsenal, já alinhou o salário. Então agora é o Arsenal chegar ali num acordo com o Crystal Palace. Eu acho que não deve ser uma coisa difícil assim o Arsenal chegar num acordo com o Crystal Palace, mas vamos ver no que dá. E o momento difícil que eu falei para vocês, o momento da verdade que eu falei para vocês, é agora. Madueke ontem, quando eu lancei meu vídeo, sai a notícia do Fabrício Romano dizendo que o Madueke tinha acabado de fechar com o Arsenal. A internet travou para os torcedores do Arsenal. Era xingo pra cá, era xingo pra lá, não pra mim, mas tudo quanto é jeito. E eu continuo sustentando tudo aquilo que eu falei sobre o Madueke. Que eu não acho ele um jogador ruim, muito ruim, como o pessoal está falando, mas também não acho ele jogador muito bom.
Para o reserva do Saka, eu acho que ele é bom. Ele é bom para ser o reserva do Saka. Porém, ontem a internet, cada dia que passa, extrapola um pouco. E aí é o que eu costumo fazer. Eu vou nos analistas. Os caras que realmente entendem de futebol e pessoas que não são palpiteiros. Porque tem muita gente que é palpiteiro. E tem gente que realmente vai em busca da informação. Pessoal que vai em busca dos dados. Eu vou atrás dessas pessoas. Eu escuto podcasts para saber o que as pessoas estão achando. Mesmo que a pessoa ache o contrário do que eu penso. Mas eu quero saber o porquê que ele acha. E aí, provavelmente, como é um cara que eu já assisto há muito tempo, ele com certeza vai trazer dados dizendo, eu não gosto do Madueke por causa disso. Eu não gosto da contratação do Madueke por causa disso. Beleza. E aí fui. Uma das coisas que me surpreendeu muito hoje pela manhã, quando eu acordei e fui ver as notícias do Arsenal, é que algumas pessoas que se colocavam contra o Madueke agora já estão se colocando a favor da contratação. Quer dizer, não é a favor da contratação. As pessoas que estavam falando que ele era ruim já estão falando que ele é bom. E aí você se contradiz. Eu até postei isso no Twitter hoje. Foi uma das minhas primeiras postagens. A pessoa se desmentir em pouco tempo, em menos de 24 horas, a pessoa já tinha mudado de opinião há muito tempo. E não é isso que eu quero trazer para vocês. Lembra? Quando eu falei do Sesco, do Gyökeres, do Watkins? Eu sempre falei para vocês, eu prefiro o Sesco. Mas se vier o Gyökeres, para mim tá tudo bem. Se vier o Watkins, para mim tá tudo bem. Nessas três prateleiras que o Arsenal estava concorrendo aí, que estava buscando, que eram os mais prováveis, para mim os três estavam bons. O único problema para mim é que eu não acho o Sesco, ele ia ter que ter uma adaptação, porque ele é muito novo, mas a gente podia ter um ganho lá na frente. Se ele não vinga, a gente conseguir um retorno financeiro nele, que a gente poderia tentar vender ele, conseguir um retorno financeiro e não perder os 100% que a gente investiu. O Gyökeres é que eu acho que ele não vai fazer essa quantidade de gol que ele fez no Sporting. Eu acredito que ele vai fazer gol, vai fazer bastante gol, mas eu acho que ele não vai fazer essa quantidade de gol que ele faz no Sporting. E o Watkins, eu falei para vocês que ele era um jogador que era a curto prazo. Então, por exemplo, daqui a 2 anos a gente já teria que ter um jogador novo pro lugar dele. Que ele já é um jogador com idade avançada. Mas para mim os três eram bons. Mas eu mostrei justificativa para vocês o porquê que eu não gostava de cada um deles, ou os problemas que eles tinham. Que as qualidades é muito fácil a gente apontar, mas os defeitos as pessoas não apontam. Assim como eu apontei os do Madueke. Eu também tenho críticas ao Madueke. Eu não acho ele o melhor jogador do mundo. Ele também tem defeitos. Porém, eu comecei a ver isso. Pessoas que estavam criticando e tal. Criticar faz parte, gente. Mas as pessoas que estavam falando que ele era ruim, horroroso, e do nada começou a mudar de opinião. Gente, foi o que eu falei para vocês. Os 50 milhões, que agora virou 52, nós ficamos sabendo, e pelo que eu vi e apurei, parece que os valores fixos são de 48 milhões de libras e 3 de bônus. Eu acho um valor grande também. Eu concordo com vocês quando vocês criticam. Não, 52 milhões no Madueke, 50 milhões, 48 milhões no Madueke é muito dinheiro. Eu concordo, isso eu concordo com vocês. A gente aperta a mão aqui e tá tudo certo, eu concordo. Agora, o que eu discordo é quando vocês falam, ele é horroroso, ele é bagre, ele não presta. E aí eu chego para vocês, cansei de perguntar lá no Twitter, no nosso grupo do WhatsApp, o porquê que ele é bagre. Quando você não tem dados, quando você não tem informação, você não sabe responder essa pergunta. E aí era onde eu pegava a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não sabiam me responder essa pergunta, o porquê ele é bagre. Se você tem alguma opinião o porquê que ele é bagre, coloca aqui nos comentários, que eu vou ler. Eu vou ler o porquê que ele é bagre. Mas me tragam dados, não me tragam achismos. Eu acho que ele é bagre por causa disso. Não.
vem com informação, com dado. Eu vou abrir uma informação da minha vida pessoal aqui para vocês. Eu sou auditor. Eu trabalho com auditoria. E na auditoria, a gente não pode ter achismo. Nós precisamos ter evidência. Então, por exemplo, eu audito a minha própria empresa e eu audito as empresas que prestam serviço para a minha empresa. Eu não posso chegar na empresa que presta serviço para mim e falar, eu acho que você faz isso errado, eu acho que você faz aquilo errado, eu acho que você faz aquilo errado. Não. Se eu não tenho evidência, eu não posso pontuar que ele faz errado. Eu preciso ter a evidência. A mesma coisa na minha empresa. Você fez isso aqui errado. Como é que eu vou provar? Eu preciso provar, porque no relatório eu preciso escrever o porquê que estava errado. Eu preciso ter pego alguma evidência para dizer que estava errado. E se eu não tenho evidência, eu não consigo provar que está errado. E a mesma coisa é o que a maioria está fazendo. Não vou dizer todos, porque provavelmente alguém pode me trazer alguma informação importante aqui, que ele é bagre. Mas a maioria diz que ele é bagre e não sabe responder o porquê. Não tem evidência. Barão, ele é bagre porque ele não sabe cruzar. Pô, isso é ser bagre? Tem lateral que não sabe cruzar, pô. E às vezes é bom lateral. É um lateral que sabe marcar. Por exemplo, quantas vezes o Arnold passou mal com o Martinelli? Todo jogo contra o Liverpool, o Arnold passava mal com o Martinelli. O Arnold é ruim? Vocês mesmos falavam do Partey. O Partey tinha muito problema de recomposição. O Partey é um jogador ruim? O Ramsdale. O Ramsdale tinha muita dificuldade de jogar avançado no gol. Até por isso ele saiu do Arsenal. Porque ele não queria jogar mais avançado. Ele queria jogar embaixo da trave. Porque ele não se sentia seguro e não tinha segurança. O Ramsdale é bagre? O Ben White, quando veio, todo mundo falou, nossa, gastar 50 milhões no Ben White, não sei o quê. Era muito dinheiro? Eu também acho que era muito dinheiro. Mas aí, o cara tá entregando. Eu tava conversando com um amigo, quando o Bergkamp veio pro Arsenal, ele não jogou nada na última temporada na Inter. E aí? É nosso ídolo. O Henry não era nem perto um dos melhores da Juventus. Nem de perto. Nem de perto. O melhor da Juventus. É o Gold. Então, o problema é que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de buscar informação. Mas o tio Barão aqui faz esse trabalho para vocês e traz a informação aqui para vocês. Lembrando, gente, olha só, eu não vou dar todos os detalhes aqui do gráfico, porque como o Madueke ele já foi contratado, vocês sabem que eu faço o vídeo das estatísticas do jogador. Então, se eu ficar falando ponto a ponto aqui, quando chegar lá nas estatísticas, no vídeo das estatísticas do jogador, eu não vou ter dado. Beleza? Mas esse gráfico aqui, que vocês estão vendo agora, ele é um template de ponta comparado com a média da Premier League. Tá? A média da Premier League. Onde o Madueke joga e ele vai jogar na próxima temporada. O Madueke, gente, é o vermelhinho. Ele não é o azul. Ele é o vermelhinho. Então presta atenção no vermelhinho, tá? O azul é a média da Premier League. Ele é o vermelho. O bagre é o vermelho. Beleza? Esse é o primeiro gráfico. Esse é o segundo gráfico. O mesmo gráfico comparado com a média da Premier League, porém
esses dados é referente a meia atacante. Meias atacantes. Mais uma vez, o Madueke não é o azul. O Madueke é o vermelhinho, o Chapolin. London is red. Até aqui o vermelho é melhor. Até aqui o vermelho é melhor. Se bota o azul, eu não trago mais essas porra desses gráficos. Desculpa o palavrão. Mas o vermelho é o melhor. Melhor em tudo. Então o Madueke é o vermelhinho. Vermelhinho. Esse aqui é wide forward. Wide forward. Ah, Barão, o que é wide forward? O wide forward, ele é o jogador de ataque, só para ficar mais didático para vocês. E explicar para vocês o que é essa posição. Ele é o jogador de ataque que normalmente começa ali dos lados. Mas muitas vezes ele tem uma forte tendência de ir em direção ao gol. Então ele começa para os lados. Então, por exemplo, sabe quem é muito assim? Wide forward? O Eze, o Felipe Coutinho. Ele é o wide forward. É aquele cara que estava na ponta e ele sempre está cortando para o meio para ir em direção ao gol. Tá? Mais uma vez, não cansem. O Madueke é o vermelhinho. O vermelhinho. Olhem para o vermelhinho. Estou deixando aqui um tempinho para vocês olharem o gráfico. Tio Barão está explicando para vocês aqui. Está mostrando o dado. Está mostrando a evidência. Lembra de onde estou? Tem que mostrar a evidência? Aqui, ó, a evidência para vocês. Aí, ó, o gráfico. O gráfico, está aí. Ele é o vermelhinho. Beleza? Então, gente, dá trabalho pesquisar. Dá trabalho buscar informação. Dá trabalho entender gráfico. Mas eu quero que vocês entendam que o seguinte, ir com a manada é muito fácil e muito legal. Navegar sozinho é difícil, mas se você tem a verdade ao seu lado, isso é o que mais importa. Porém, isso vai fazer com que ele jogue muito bem a próxima temporada? Pode ser que não. Por exemplo, eu achava que o Pepe era um bom jogador. Porém, a questão dele ter custado, mediante toda aquela roubalheira que quem é torcedor do Arsenal da época conhece, com o Raul Sanlier lá, que fez a operação custar 75 milhões, e aí depois ele foi demitido, e etc. Aquilo ali mexeu com a cabeça dele. Ele mesmo fala que ele não conseguia jogar, porque o dano psicológico dele foi tanto, que o cara não conseguiu jogar, pô. E não duvido dele levar sequela até hoje. Esse dia alguém falou pra mim, ele tá na Arábia, no Catar, sei lá. Pra tu ver o dano que esse menino levou. E a torcida do Arsenal tá fazendo a mesma coisa com o Madueke, cara. Fazer petição pro cara não vir pro Arsenal. Chegar na rede social do cara, xingar o cara, ofender o cara. Sendo que o que estão falando do cara é tudo mentira. Os dados estão aqui, pô. E ainda tem muito mais dados mostrando que ele não é esse jogador que o pessoal está falando. Você pode não gostar, você pode preferir, não é que não gostar, mas preferir outro jogador. É um direito seu. Uma vez conversando lá no grupo, falaram do Bakayoko, do PSV. Eu busquei os dados do Bakayoko. Os dados do Bakayoko são muito bons. Parece ser um bom jogador. Eu não conheço. Falei com a pessoa que me mandou. Falei, cara, não conheço. Mas os números dele são bons.
Eu vou chamar um cara desse de bagre? Não vou, pô. O número dele tá ali na minha frente, é bom. Como é que eu vou chamar um cara desse de bagre, gente? Aí falaram, pô, o Tottenham contratou o Kudus por 55, era só dar mais 5 milhões, eu contratava o Kudus. Eu não trouxe aqui, mas os números do Kudus são piores do que o do Madueke. Mas eu gosto mais do Kudus. Beleza. Aí é gosto. Aí você está indo por gosto, você não está indo por dados, por estatística. Aí você tem um outro método de contratação. Você está indo por um outro método. Você está indo por um método de quem você gosta mais. Não quem pode te entregar mais. Porque, por exemplo, eu posso gostar de um cara que tem um nome bonito. Tem gente, por exemplo, que quer o Gyökeres no Arsenal só por causa da comemoração. Eu não duvido disso. Não quer saber de quantos gols ele fez, não quer saber de quantos gols ele perdeu, não quer saber, sei lá, de nada dele. Só quer saber da comemoração dele. Beleza. Beleza, não tem problema nenhum. Mas pelo menos fale que você só quer ele no Arsenal por causa da comemoração. Não menospreze os outros. Os outros concorrentes. É só isso. E para finalizar esse vídeo aqui com vocês, eu tava passando de tarde no Twitter, né? E aí eu vi um cara, e se vocês não seguem ele, o nome dele é Scott Willis. Ele é o dono desses gráficos aí. Ele é o dono da Canon Stats. Bom, ele que é o responsável por esses lindos gráficos. E aí eu me deparei com uma conversa entre ele e a Arsenal Brasil. E aí eu fui ver o histórico da conversa entre os dois. Me chamou a atenção duas coisas que ele falou. Eu vou botar aqui para vocês. Tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Esse de cima, ele diz o seguinte: estamos recebendo um jogador melhor por uma taxa menor do que alguns dos outros que avançaram nesta janela dentro da Premier League. Mantenho minha posição de que conseguimos uma taxa abaixo do mercado. Isso aí falando do Madueke. E quando ele fala de alguns dos outros que avançaram nesta janela dentro da Premier League, quer dizer, estamos recebendo um jogador melhor por uma taxa menor do que alguns dos outros que avançaram nesta janela dentro da Premier League. Ele está falando do Matheus Cunha, que foi 63 milhões. Ele está falando do Kudus, que foi 55. O Gibbs Wise aí, que deve ser mais ou menos a mesma média de valor. Ele é maluco, Barão. Ele tá vendo um teto para um Madueke diferente do que a gente vê. O cara trabalha com isso aqui, pô. O cara vive disso aqui, pô. A chance da estatística errar, existe uma porcentagem de erro, claro que existe. Mas é mais fácil dele acertar do que a gente no achismo, né? Então, essa foi uma das respostas que ele deu pra pessoa lá da Arsenal Brasil que estava conversando com ele, porque a pessoa da Arsenal Brasil falou que achava o valor muito caro, como todos nós achamos. E isso eu também não mudo, eu continuo achando caro, mas ele acha que é barato. E aí, é aquilo que eu falei, ele traz dados de por que ele acha isso. Porque ele coloca aqui embaixo, ó, mantenho minha posição de que conseguimos uma taxa abaixo do mercado. Ele mantém o que ele fala. E isso é muito importante. Você manter o que você falou. Porque hoje de manhã, muita gente não manteve o que falou. Não manteve. Não teve coragem de manter o que falou.
cara que chamou o cara de bagre ontem e tava falando que o cara era bom hoje. Uma coisa é você falar, é bagre, mas eu vou apoiar porque vestiu a camisa do Arsenal. Beleza. Beleza, você continua achando ele bagre, mas você vai apoiar. Beleza. Agora, você não pode achar ele bagre ontem e achar ele bom hoje. Isso você não pode. O que fez você mudar? Em menos de 24 horas. Então, assim como ele, eu também mantenho a minha posição aqui. Eu mantenho tudo que eu falei sobre o Madueke. E na segunda fala, que é essa da de baixo, ele fala o seguinte: ouvi rumores de que outros analistas de dados, tá, gente? Pessoas que trabalham com estatística, igual a ele, veem isso, a negociação do Madueke, a contratação do Madueke pelo Arsenal por 55 milhões, isso como ótimo. Tá? Que é o que está entre aspas ali, ó. This is great. Ótimo. Mas para o lado do Arsenal. Porque todo mundo tá falando que foi ótimo para o Chelsea. Nossa, os torcedores do Chelsea estão rindo à toa. Lembre-se que o Chelsea vendeu o Kai Havertz pra gente rindo à toa por 65 milhões e gastou 2/3 desse valor no Nicolas Jackson. Então é muito engraçado rir. O Arsenal comprou o Kai Havertz da gente. O Kai Havertz está entregando. O Nicolas Jackson está entregando? Mas o Kai Havertz foi contratado para ser meia. Não me interessa, meu amigo. Se ele não deu certo no meio e está dando certo no ataque, pouco me importa se ele foi contratado para ser meia. O Arteta que se vira e contrata um meia agora. Que é o que ele está fazendo. Tu acha que eu estou preocupado com isso? Porque, o Kai Havertz veio para ser meia. Problema, meu amigo. Se ele agora é centroavante e tá metendo gol, eu não tô nem aí se ele veio contratado para ser meia. O Raya veio para ser goleiro. Mas ele tá sendo lateral, tá cruzando bola toda hora lá no Gabriel Magalhães, ele tá fazendo gol. Tô nem aí se ele é contratado para ser goleiro. Contrata outro goleiro. Mania que as pessoas têm hoje que o cara foi contratado para uma posição, ele só pode jogar pregado naquela posição, pô. O Partey foi contratado para ser volante e jogou de lateral. E aí? O Merino foi contratado para ser volante. Jogou de centroavante. Desculpa, você com esses argumentos é patético, desculpa. É patético vir com esse argumento de que o Kai Havertz veio para ser meio campo. Pô, me poupe, né, gente? E aí ele continua, mas para o lado do Arsenal, porque os torcedores do Chelsea estão rindo à toa. Vendemos por 52 milhões o Madueke pro Arsenal. E aí ele continua. E talvez, isso é uma parte muito importante. E talvez seja por isso que eles, o Arsenal, agiram tão rápido antes que alguém mais chegasse e eu contratasse. Gente, não é qualquer cara que está falando isso. É um cara que trabalha com dados, que trabalha com estatística. E isso não é a opinião só dele. São de outras pessoas, que devem ser do mesmo ramo que ele, de estatística, da parte futebolística, que deve ter avaliado os mesmos dados, que às vezes trabalham de freelancer para outros clubes, e já estava mapeando o Madueke para já mandar informação para outros clubes para poder contratar o Madueke. Lembrando, gente, que vocês falam, a gente só pega... Como é que vocês falam? Resquício, não? Como é que dá o nome? Eu vou usar resquício. Mas, só pega o resquício do Chelsea. Gente, teve resquício do Chelsea aí que foi Salah, hein? O Chelsea mandou embora o Salah. Mandou o De Bruyne. Mandou o Rice.
Claro que não vai ser sempre assim. Também não sou idiota. Não vai ser sempre assim. Mas o Chelsea também não é muito parâmetro, não, né? Então, sabe aquele negócio para você não falar que você fez um péssimo negócio, você tenta diminuir o negócio? É isso que a torcida do Chelsea está fazendo. Não lembra que eles fizeram isso com o Kai Havertz? Caraca, graças a Deus, Arsenal levou o Kai Havertz. Cada gol que o Kai Havertz fazia, eu mandava mensagem para um lá. Aí eles ficavam sem responder, não me respondia, ficavam quietos. Aí eu mandava, 65 milhões foi pouco. Então, gente, comece a trabalhar com os dados. Procurem seguir pessoas que vão te dar informações corretas. Não fica atrás de palpiteiro, gente. De achismo. Não, sempre estejam embasados em alguma coisa, em alguma informação, em algum dado. Para que depois a pessoa te faça uma pergunta simples. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Às vezes uma pessoa te pega na curva porque te faz uma pergunta simples e você não sabe responder, porque você não tem dado. Porque mesmo que você não saiba o dado de cabeça, você fala, pô, eu tenho dado nesse lugar. Calma aí que eu vou te mostrar por que ele não é bagre. Aí tu vai lá, procura, aqui ó, toma aqui ó. Ele não é bagre por causa disso aqui. Olha os números dele. Olha os números dele. É igual eu chegar e falar assim, pô, o Gyökeres não sabe fazer gol. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá, né, gente? É você querer brigar com a informação, né? Com os dados, ali tem números, estatísticas. E ali é comparado com os jogadores da Premier League. A competição que ele joga hoje e a competição que ele vai jogar na próxima temporada. Entenderam? Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Espero que eu tenha esclarecido as informações com vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem para falar, pode deixar nos comentários aí, eu procuro responder todos. Se vocês forem cordiais, se vocês forem respeitosos. Tio Barão tá aqui, vai responder todos, vai deixar coraçãozinho lá para você. Se você não for respeitoso, infelizmente você só será ignorado. Porque ninguém é obrigado a receber desaforo. A gente está aqui fazendo uma discussão sadia. Beleza? Então, uma boa sexta aí para todos, aproveitam e bom final de semana para todos e fui!